Imagine que tudo que você sabe, tudo que você vê, é apenas um mapa que tenta representar o mundo, mas que nunca é o próprio mundo. Foi Alfred Korzybski, o filósofo polonês, quem nos lembrou dessa verdade simples e profunda. O mapa não é o território. A programação neurolinguística construiu sobre esse princípio um conjunto poderoso de ferramentas. Ferramentas que nos ajudam a perceber como nossa mente cria representações da realidade e como essas representações moldam a forma como pensamos, sentimos e nos comunicamos. Quando estudamos, não lidamos com a realidade pura, mas com interpretações. Cada texto, cada teoria, cada explicação é o mapa de alguém. Um mapa traçado a partir de crenças, experiências e escolhas de linguagem. E quando escrevemos, fazemos o mesmo. Criamos mapas para que outros naveguem. Mapas que podem ser claros e precisos, ou confusos e distorcidos. Compreender que a linguagem é apenas uma representação, e não a realidade em si, é como abrir uma janela para enxergar além das palavras. É o convite para ler com mais consciência e escrever com mais intenção. Porque no fim, dominar essa percepção é mais do que uma técnica. É um caminho para aprender melhor, comunicar com mais impacto e transformar a forma como vemos o mundo. Quando abrimos um livro ou assistimos a uma aula, é fácil esquecer que aquilo que recebemos não é a realidade em si. É apenas um mapa desenhado por outra pessoa, com as cores, os traços e as distorções que ela escolheu. Por isso, ao estudar, lembre-se, o material diante de você é uma representação, filtrada pelas crenças, valores e perspectivas do autor. Essa consciência desperta uma leitura mais crítica, uma leitura que pergunta: de onde veio essa informação? Quais intenções podem estar por trás dela? E nunca se contente com um único mapa. Busque outros. Compare. Olhe para o mesmo território a partir de diferentes pontos de vista, porque cada nova perspectiva é como acender mais uma luz sobre a paisagem. Mas não são apenas os mapas dos outros que importam. Você também carrega os seus. Suas crenças, sua profissão, sua cultura, suas memórias. Tudo isso funciona como lentes que filtram o que você vê e entende. Reconhecer esses filtros é como perceber que está usando óculos coloridos. Só assim você pode decidir se quer mantê-los ou trocá-los. E quando encontrar ideias que desafiam suas certezas, experimente um exercício raro. Afaste-se, por um momento, do seu próprio mapa mental e tente caminhar pelo mapa do outro. Veja o mundo com os olhos dele. Sinta o peso das palavras dele. Isso não significa abandonar quem você é, mas expandir a sua visão. Para além das fronteiras do seu eu, estudar melhor é mais do que acumular informações. É aprender a navegar entre mapas. E ao fazer isso, descobrir territórios que você nem sabia que existiam. Aplicar os metamodelos de linguagem na leitura crítica. Ler não é apenas seguir palavras na página, é decifrar camadas. É perceber o que está dito e o que ficou nas entrelinhas. A programação neurolinguística nos oferece um conjunto de ferramentas para isso. Os metamodelos de linguagem. Eles funcionam como lentes de aumento, revelando distorções, omissões e generalizações que moldam o sentido do texto. Quando alguém diz: animais domésticos são uma chateação, pare e pergunte: quais animais? Para quem? Em que contexto? Essa simples pergunta pode transformar uma afirmação vaga em algo específico e verificável. Se você lê: ele me irritou, pergunte: como exatamente ele fez isso? Assim você sai do rótulo e entra no processo. Comparações também escondem segredos. Este é o melhor argumento. Comparado com o quê? Sem ponto de referência. Qualquer superlativo é apenas uma sombra. E quando alguém afirma: isso é errado, vale perguntar: segundo quem? Com base em quais critérios? Porque todo julgamento carrega a assinatura de quem o emite. Os metamodelos também nos ajudam a desconstruir abstrações. A educação é fundamental. Mas quem está educando quem? E como? Ao transformar substantivos em ações, revelamos o movimento por trás das ideias. Eles ainda desafiam limites invisíveis. Seivolka pensa: não consigo entender essa teoria. Pergunte: o que exatamente me impede? Talvez não seja incapacidade, mas falta de contexto, tempo ou método. Palavras como sempre, nunca, todos, parecem absolutas, mas raramente são. Buscar exceções é abrir espaço para nuances. E quando alguém diz: se ele não me responde, é porque não se importa. Vale investigar. Como exatamente a falta de resposta prova desinteresse?
Talvez existam outras explicações. Ler com metamodelos é como explorar um mapa com lupa e bússola. Você não apenas segue o caminho, você entende por que ele foi traçado assim. E descobre trilhas que o autor talvez nem tenha percebido. Pensamento sistêmico e gestão do estado interno estudar. Não é apenas um ato mental. É um diálogo constante entre mente, corpo e língua. O que você sente influencia o que você entende. Um corpo tenso, uma respiração curta, um coração acelerado podem transformar um texto simples em algo confuso e distante. Da mesma forma, um estado de calma e presença pode abrir portas para insights profundos. Tudo está conectado. O que você pensa afeta como seu corpo reage. O que seu corpo sente influencia as palavras que você escolhe. E as palavras que você usa moldam a forma como percebe o mundo. Esse é o olhar sistêmico. Perceber que nada existe isolado. Cada parte da sua experiência conversa com as outras. Por isso, antes de abrir um livro ou iniciar um estudo, observe-se. Como está seu corpo? Sua respiração? Sua mente está agitada ou receptiva? Criar um estado interno favorável é como preparar o solo antes de plantar. Se o terreno está fértil, as ideias florescem. Se está seco ou endurecido, até a melhor semente terá dificuldade de crescer. Evite estudar sob o peso de emoções intensas como raiva, medo ou tristeza profunda. Essas emoções sequestram sua atenção. Elas fecham o campo de visão e tornam difícil absorver novas perspectivas. Em vez disso, cultive um ambiente que apoie seu aprendizado. Um espaço organizado, uma música suave, uma respiração consciente, pequenos ajustes, que criam grandes diferenças. Quando você cuida do seu estado interno, não apenas aprende mais rápido, você aprende melhor. E cada estudo se torna mais do que um acúmulo de informações. Torna-se uma experiência viva, integrada e transformadora. Para escrever melhor escrever, é criar mapas. Mapas que outros irão percorrer, com seus próprios olhos, suas próprias histórias, seus próprios filtros. Quando você escreve, não está apenas transmitindo informações, está construindo uma ponte entre o seu mundo interno e o mundo interno de quem lê. E essa ponte precisa ser clara, firme e ao mesmo tempo convidativa. Lembre-se, o leitor não vê o território como você vê. Ele interpreta o seu texto através das lentes dele menos crenças, valores, experiências. Por isso, escolha palavras que minimizem distorções indesejadas e que mantenham a essência do que você quer transmitir. A clareza é o antídoto contra o ruído. A precisão é o caminho para que o leitor chegue mais perto do território que você quer mostrar. Mas escrever bem não é apenas ser claro. É também saber quando usar a sutileza. Quando o objetivo é informar, revise seu texto como um cartógrafo. Revise um mapa. Remova generalizações desnecessárias. Preencha lacunas, corrija distorções. Seja específico sobre quem, o que, como e por quê. E quando optar por generalizar ou omitir, faça isso de forma consciente, com um propósito claro. Simplificar para um público leigo, criar suspense ou focar em um aspecto essencial. Há momentos, porém, em que a escrita precisa tocar mais fundo. Nesses casos, você pode usar recursos que falam diretamente ao inconsciente. Metáforas que transformam conceitos complexos em imagens vivas. Citações que emprestam credibilidade e ressonância. Ou até uma linguagem propositalmente vaga, que permita ao leitor preencher os espaços com a própria experiência. Toda escrita carrega uma retórica implícita. Ela cria um clima emocional, um pano de fundo para a interpretação dos fatos. Escolha esse clima com intenção queer inspire. Provocar, acolher, desafiar. Lembre-se, as emoções são forças silenciosas que moldam crenças. Uma boa escrita não apenas informa, ela transforma. Quando unimos a consciência de que o mapa não é o território, com a habilidade de criar mapas claros, precisos e emocionalmente impactantes, passamos a escrever não apenas para transmitir ideias, mas para abrir caminhos. Caminhos que outros poderão seguir. E que talvez os levem a territórios que nunca imaginaram explorar. A jornada entre mapas e territórios. Ao longo desta jornada, vimos que estudar e escrever não são apenas atos técnicos. São viagens. Viagens entre mapas e territórios. Aprendemos que cada texto que lemos é o mapa de alguém menos com suas cores, distorções e escolhas. E que cada texto que escrevemos é o nosso mapa, que outros irão interpretar à sua maneira. Descobrimos que nossos filtros menos crenças, memórias
cultura menos, moldam o que vemos e entendemos. E que ao reconhecer esses filtros, podemos expandir nossa visão e enxergar além das fronteiras do nosso próprio mundo. Vimos que os metamodelos de linguagem são como bússolas e lupas, ferramentas que nos permitem questionar, aprofundar e revelar o que está escondido nas entrelinhas. Percebemos que o estado interno é o terreno onde plantamos o conhecimento, e que, ao cuidar desse terreno, criamos as condições para que as ideias floresçam. E, por fim, entendemos que escrever é mais do que informar, é criar caminhos. Caminhos que podem inspirar, provocar, acolher ou transformar. Caminhos que, quando construídos com clareza, intenção e consciência, podem levar o leitor a territórios que ele nunca imaginou explorar. Porque, no fim, a verdadeira maestria não está em decorar mapas, mas em saber navegar entre eles, em reconhecer que cada mapa é apenas uma versão, e que o território menos a vida, a experiência, a verdade, é sempre maior, mais complexo e mais vivo do que qualquer representação. E é nessa consciência que encontramos a liberdade de aprender, criar e transformar.